Como a gente viu, a política dos governadores criou uma situação tão estável para a situação, para o governo, para os governos em geral, que parecia que aquilo ia durar mais ou menos para sempre. No entanto, nos anos 20, na década de 20, aquele castelo começou a ruir por uma série de fatores, e são exatamente sobre eles que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. O final da guerra é o final de 18, a gente está falando da década de 20, e a Primeira Guerra mudou o mundo para sempre. De várias maneiras, por vários motivos, entre elas, assim, começou a apontar o mundo numa direção de democracia, a participação da população na guerra, como os soldados e a população civil tinham sido decisivos para a guerra e tal. Isso encaminhou a Europa, sobretudo, o Ocidente de uma maneira geral, para um momento de mais democracia. Isso importa, uma vez que a gente está falando que o governo brasileiro, na época da política dos governadores, era completamente antidemocrático, a Constituição republicana era antidemocrática. Agora, é claro que os efeitos da Primeira Guerra Mundial não são tão diretos e imediatos no Brasil. O Brasil sequer participou da Primeira Guerra Mundial, participou muito indiretamente, né? Enfim, até se posicionou contra a Alemanha, mas não chegou a participar das batalhas e tal. No entanto, a Primeira Guerra teve sim alguns efeitos no Brasil, sobretudo econômicos. Até hoje se discute um pouco quais exatamente foram esses efeitos. Durante um tempo se falou que tinha sido uma maravilha, que o Brasil se industrializou, aquela ideia de substituição das importações. Depois se achou que não era bem assim. E no final das contas, hoje se pensa num meio a meio. A gente sabe que a produção industrial de fato aumenta um pouco, mas não muito, porque o Brasil, para aumentar a indústria, tinha que importar maquinaria, e a Europa não estava vendendo máquina durante a guerra. Então, o que parece ter acontecido é as indústrias que existiam começaram a produzir no seu máximo. Isso gerou um certo aumento de produção. E não só de produção, isso aumenta a produção industrial em geral, mas aumenta também o número de operários, isso vai fortalecer o movimento operário. Já tinha alguma tradição de greves e sindicatos no Brasil, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. A partir dela, durante ela e depois, isso vai ficar muito forte. E os sindicatos vão ficar cada vez mais atrelados ao Partido Comunista. O Partido Comunista é fundado em 22 e passa a ser a grande influência do movimento sindical brasileiro, substituindo o anarquismo. Até então, as lideranças sindicalistas brasileiras estavam mais ligadas ao anarquismo e passam a ser substituídos pela influência comunista. O governo não sabe muito bem como lidar com essa questão do movimento operário, do movimento sindical, das greves, e tratava como, abre aspas, uma questão de polícia. No fundo, não havia uma política trabalhista do governo e os governos nem achavam que devia ter. Então, quando havia greves, quando havia movimentos, o que acontecia era um enfrentamento com a polícia, uma repressão pura e simples. Isso vai mudar, mas vai mudar só lá no Vargas, que não é um assunto desse vídeo. O aumento da produção industrial acompanha também um crescimento das cidades, um crescimento das camadas médias, de camadas letradas, instruídas, e que começam a demonstrar cada vez mais insatisfação com o modelo da República Velha, com aquele modelo antidemocrático, corrupto, onde todo o processo eleitoral era, enfim, um processo de cartas marcadas. E aí você começa a ter mais gente demonstrando insatisfação de mil maneiras. Uma delas, um pouco indireta, é verdade, mas importante da gente marcar, é a Semana de Arte Moderna. Ela merece um outro vídeo aqui, por toda a questão que envolve. Mas, assim, a Semana de Arte Moderna marcava uma necessidade, um desejo de mudança radical. Em termos estéticos, em termos artísticos, as mudanças propostas pela Semana de Arte Moderna não eram tão novas assim. Hoje a gente sabe que muitos artistas fora de São Paulo, sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só, já vinham praticando as mudanças exigidas pela Semana de Arte Moderna. No entanto, a semana é um marco para a gente, é importante, porque foi um momento em que uma certa elite cultural paulista disse, olha, a gente precisa mudar. E esse desejo de mudança tem a ver um pouco com esse momento dos anos 20 de querer
transformar a política brasileira e a sociedade brasileira numa outra coisa e avançar. Mas, sem dúvida nenhuma, o movimento mais importante que atesta e, em parte, é a causa da crise dos anos 20 é o tenentismo. Jovens tenentes que não são o topo da hierarquia do exército, né? Os tenentes estão, digamos assim, no meio do caminho, nem tão na base, mas também não estão no topo. Os tenentes vão se levantar algumas vezes em alguns lugares, manifestando claramente, explicitamente, através da violência, insatisfação com o processo político brasileiro. As causas para o tenentismo são várias e também muito discutidas até hoje, porque os historiadores gostam de debater e discutir praticamente qualquer coisa. Então, por um lado, muitos historiadores apontam as questões internas do exército, né? Os tenentes, que são jovens, que estão ali começando essa vida de oficiais e tal, ainda não tem tanto chão percorrido, eles viam o tratamento que o governo dava ao exército como inadmissível, com pouca verba, com pouco prestígio, com pouco estímulo, e achavam que aquilo era um absurdo e que o governo devia dar mais atenção para o exército. Um problema que se arrastava desde a Guerra do Paraguai, né? Desde a Guerra do Paraguai que o exército tem um pouco essa sensação, em alguns momentos maior, em outros momentos menor. E além disso havia também uma insatisfação com a exclusão política do exército no Brasil. Também é outro problema antigo e ao mesmo tempo atual. Desde o fim da Guerra do Paraguai, o exército tem oscilação em relação a essa questão, se eles devem ou não participar diretamente da política brasileira. Em alguns momentos eles acham que sim, em outros momentos acham que não, isso depende de muitas questões. Nos anos 20, um momento de tensão, um momento de crise do governo, os militares, sobretudo esses tenentes, esses jovens tenentes, começaram a achar que o exército devia ser ouvido sim sobre os destinos políticos do país. E ao mesmo tempo, por justamente expressar claramente uma insatisfação com o processo político da República Velha, com as fraudes, com a eleição da maneira que se dava, os tenentes acabam se tornando porta-vozes daqueles grupos urbanos que a gente comentou, instruídos, que clamavam por mais democracia, por um processo eleitoral mais transparente, mais justo. No fundo, os tenentes se achavam porta-voz mais do que eram de fato, né? Eles vão dizer que estão se revoltando, que estão se manifestando em nome do povo brasileiro, das camadas humildes, das camadas médias, dos grupos mais instruídos. E, no fundo, nem todo mundo via os tenentes e o projeto militar como o seu preferido. Mas é inegável que havia grupos que enxergavam os tenentes e o exército como a única esperança de mudança. E é curioso, a gente encontra isso ao longo da história do Brasil em muitos momentos, né? Recentemente, a gente viu de novo isso, muita gente pedindo ao exército a intervenção no processo eleitoral e tal, porque viam nas Forças Armadas a única maneira de alcançar os seus objetivos, sejam eles democráticos ou antidemocráticos, aí, enfim, vai variar conforme o momento. A historinha específica dos dois grandes momentos do tenentismo é melhor contar separado em outro vídeo, né? O primeiro foi em 22, cujo centro, o evento principal foi no Rio de Janeiro, né? O movimento do 18 do Forte. 2 anos depois, em 24, o centro, houve 2 centros no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O movimento que foi mais organizado aprendeu com os erros de 22 e acabou, enfim, dando mais trabalho. Mas os dois foram rapidamente reprimidos. Eles tinham o sonho, eles tinham o objetivo de, com os seus levantes, levantar o Brasil inteiro, né? Os tenentes sabiam que sozinhos não iam conseguir depor o governo, mas achavam que eles se levantando, tomando alguns quartéis, tomando alguns pontos estratégicos, que tenentes do Brasil inteiro e camadas civis do Brasil inteiro se levantariam atrás deles. Isso não aconteceu. Em 22 não aconteceu mesmo, ficou muito longe. Em 24 aconteceu bem mais, mas não o suficiente para dar a vitória a eles. Então, nos dois casos, relativamente de forma rápida, os movimentos foram reprimidos, mas deixaram marcas importantes. E
deixaram claro que aquele sistema político estava acabando. Ou seja, a crise vinha se tornando cada vez mais grave, mas ainda precisava de um evento que canalizasse toda a insatisfação para um mesmo ponto. E isso só vai acontecer lá em 1930.